Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre uma forma específica de autossabotagem que acontece quando a gente está querendo fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova, alguma coisa que a gente não é acostumado a fazer, que a gente sabe que vai melhorar a nossa vida, que vai levar a gente para um outro patamar, né, em alguma área da nossa vida, mas a gente sente resistência. A gente fica se auto-sabotando, a gente fica procrastinando, a gente deixa de fazer o que tem que fazer, porque a gente sente essa resistência, a gente vai sentindo emoções difíceis que vão fazendo com que a gente não consiga progredir no que a gente se dispôs a fazer. Se você não me conhece, o meu nome é Priscila Fontes, eu sou psicóloga clínica e nesse canal eu falo sobre autoconhecimento, identidade narrativa, sobre como você pode se desenvolver. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui no canal. Bom, então hoje, para falar desse assunto, eu quero trazer uma técnica que eu estou usando aqui, desse livro aqui, inclusive para gravar esses vídeos. Porque eu sou uma pessoa que sou comunicativa, assim, por natureza e tudo, mas gravar vídeos, principalmente vídeos longos aqui pro YouTube, é algo novo para mim. E como algo novo, eu me sinto desconfortável, né? Todas as vezes que eu vou ligar a câmera, eu sinto um medo realmente, assim, uma coisa estranha aqui na boca do estômago e tudo. Então, acontecia que por várias vezes eu me propunha a sentar e gravar, e aí iam aparecendo outras coisas, e aí eu ia adiando, até que chegava uma hora que não dava mais tempo de gravar o vídeo, e eu deixava para outro dia. E aí acabava que ia atrasando, né, realmente esse processo de fazer esse canal funcionar, fazer ele crescer e trazer realmente conteúdos que eu sei que são muito importantes para você, que podem ajudar você, por um medo que eu tinha, que eu ainda tenho, na verdade, né, de, enfim, ser julgada, de não fazer perfeito, enfim. Então, vamos lá. Como eu falei, todas as vezes que eu clico aí na câmera para começar a gravar, eu sinto um certo medo, né? Eu sinto um certo receio. E aí, nesse livro aqui, ele traz uma estratégia muito prática que eu tenho usado todas as vezes que eu ligo a câmera. Quer dizer, antes de ligar a câmera, né? Eu sento, eu coloco aqui a câmera e tudo, e aí começa a vir essa sensação. E aí eu vou ler aqui para você o que é que esse livro fala. Ele está falando aqui sobre a resistência. Então, quando começa a sentir resistência, você não quer simplesmente forçar a passagem por ela. Ele está dizendo que esse não é o melhor caminho. Por mais que várias pessoas falem, né, tipo, tá com medo, vai com medo mesmo e tal, e realmente é importante que a gente faça isso, aqui ele fala que o ideal não é a gente forçar a passagem pela resistência. Na verdade, tentar fazer isso significa bater na mesma parede que já está bloqueando o caminho. Você vai fortalecer o comportamento de autossabotagem, pois tentar passar por cima do problema não o resolve. Em vez disso, comece a fazer as perguntas certas. E aí aqui ele traz algumas perguntas para a gente se fazer quando a gente tem essa sensação de resistência. A primeira pergunta é: por que eu me sinto assim? E aí você fecha o olho, né? Todas as vezes eu faço isso aqui, eu fecho o olho e eu me pergunto: por que eu tô me sentindo assim? Por que eu tô com essa sensação? E aí eu respondo, né? Que muitas vezes eu tô com medo de fazer e de ser julgada, eu tô com medo de fazer e não ficar bom o suficiente, eu tô com medo de alguém comentar alguma coisa que vai me machucar, ou eu tenho medo de não conseguir ser clara, das ideias não virem de forma organizada e eu não conseguir fazer um vídeo bom, enfim. Aí a segunda pergunta: por que esse sentimento
o que esse sentimento me diz sobre a atitude que eu estou tentando tomar. E aí eu fecho meu olho e eu realmente penso sobre isso. O que é que esse sentimento me diz sobre essa atitude, né, que eu tô querendo tomar? Então, a gente realmente precisa tentar identificar o que é que esse sentimento que eu tô sentindo de medo, né, tá me dizendo sobre essa atitude que eu tô tentando tomar. E muitas vezes, né, no meu caso específico, o que acontece é que ele tá tentando me dizer que eu tô tentando alguma coisa nova, que eu ainda não sou boa. Eu fiz, até agora, 12 vídeos pra cá. Então, tá muito no começo ainda. E quando a gente tá tentando fazer alguma coisa nova, que a gente ainda não fez muitas vezes, a gente não tem muita habilidade naquilo. Então, o sentimento, ele traz pra mim justamente esse meu lugar de aprendiz. Ele me mostra que eu tô num lugar ainda em que a minha habilidade não tá desenvolvida o suficiente para eu me sentir completamente confortável, porque ainda é uma coisa nova pra mim. E esse sentimento, ele é natural que eu sinta. Por quê? Porque eu ainda não faço isso daqui com naturalidade. Por quê? Porque eu ainda não fiz vezes o suficiente para eu me sentir realmente confortável, segura. Eu ainda não vi quais são as coisas que eu preciso melhorar. Eu ainda não consegui melhorar as coisas que eu já vi que preciso, mas ainda estou no processo de melhora. Então, é isso que esse sentimento, né, tá me mostrando. A terceira pergunta. Tem alguma coisa que eu preciso aprender aqui? E aí, você tem sempre que fechar o olho e se perguntar, tem alguma coisa, né, que eu preciso aprender aqui? E pra mim, normalmente, o que vem é que eu preciso aprender que tá tudo bem a gente errar quando a gente tá começando a fazer alguma coisa nova. Que a gente não precisa ser perfeita. Que a gente não precisa ter o melhor vídeo do mundo quando a gente tá no começo, né? Que eu não preciso fazer um vídeo completamente sem falhas quando eu só fiz 12, né? Então, o que eu preciso aprender é que tá tudo bem estar nesse lugar de aprendizado, de erro, de que eu vou precisar adequar várias coisas que eu for observando à medida que eu for fazendo novos vídeos. E a quarta pergunta é, o que eu preciso fazer para honrar minhas necessidades agora? E aí, o que eu tenho pensado, né, em relação a essa pergunta, muitas vezes, é que eu preciso garantir para mim mesma que eu não vou deixar que alguém machuque a gente. E por que eu falo isso? Porque eu acredito que muitas pessoas que tiveram uma educação, né, mais autoritária durante a infância têm um medo muito grande do erro. Por quê? Porque a gente era punida, né? Então, assim, eu era punida quando eu errava. Eu era punida quando eu não fazia alguma coisa de forma perfeita, né? Eu era punida quando meus pais achavam que eu deveria estar fazendo algo de uma forma que era além das capacidades que eu tinha naquele momento. Então, até hoje, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, por mais que eu já seja adulta, por mais que eu saiba que eu não vou ser punida daquela forma, eu ainda tenho esse medo, né? Então, o que eu preciso aqui é garantir para mim mesma que isso não vai acontecer. E eu preciso dar para mim mesma aceitação e autoamor e compaixão. Então, o que eu preciso para honrar as minhas necessidades agora, todas as vezes que eu vou gravar um vídeo, é ser
compassiva comigo mesmo, ter compaixão pelo estágio que eu tô, ter compaixão por eu não estar ainda fazendo o melhor vídeo possível para o YouTube, porque eu tô ainda aprendendo. Eu preciso falar pra mim que tá tudo bem e que eu me amo mesmo assim, né? E aí, essas são as perguntas. E aí, na outra página, ela traz também o que fazer quando o sentimento surgir, né? Então, assim, depois que eu faço todas essas perguntas, que eu fecho meus olhos, que eu respondo elas de novo pra mim, eu leio essa outra parte que eu vou ler aqui pra você agora e faço ela também. Então, para liberar de uma vez esses sentimentos, quando estiver ciente deles, tente escrever uma carta para si mesmo. Escreva algo para o seu eu mais jovem ou da perspectiva do seu eu do futuro. Escreva um mantra ou um manifesto. Lembre a si mesmo que você se ama demais para aceitar menos do que você merece. Ou que não tem problema sentir raiva em circunstâncias injustas ou frustrantes. Permita-se um espaço para vivenciar a profundidade das suas emoções de forma que elas não controlem os seus comportamentos. Então, esse momento, eu fecho os olhos, eu sinto esse medo que eu tenho, eu realmente vivencio essa sensação, essa emoção. E aí, ele fala aqui para você fazer uma carta, mas eu tendo, né, a não pegar, escrever e tudo, até porque eu já faço todos os dias um momento de escrita livre, né? Então, nesse momento, quando eu vou ligar a câmera, normalmente eu falo comigo mesmo. Então, eu falo ou como eu, do presente, falando com a minha criança interior, né? Falando que tá tudo bem, que ela não precisa se preocupar, que eu tô aqui para proteger ela, que a gente tá tentando fazer alguma coisa nova, alguma coisa que vai ser boa pra gente e que vai ser boa pros outros, que a gente vai conseguir ajudar pessoas se a gente colocar o nosso conhecimento no mundo e a gente vai realmente conseguir fazer o nosso negócio crescer, prosperar e tudo, e que eu tô aqui pra protegê-la. Ou então eu falo comigo como se eu fosse o meu eu do futuro falando comigo agora. Então eu me agradeço. Eu falo tipo, oi, eu sou a sua eu do futuro e eu queria muito agradecer você por você ter tido a coragem de gravar os vídeos, de fazer isso quando você ainda não estava 100% pronta, quando você ainda tinha dúvidas, quando você ainda tinha medo. Eu queria agradecer você por ter feito isso, porque agora a gente está num lugar que a gente nunca imaginou estar, a gente está agora numa situação muito melhor, a gente faz isso hoje com muita naturalidade e isso só aconteceu porque você teve coragem de fazer isso quando ainda sentia medo e tudo. Então, todo esse processo acaba fazendo com que eu consiga sentir a emoção, eu entenda por que essa situação tá aqui, eu valide essa emoção e eu realmente traga uma solução prática para que eu consiga caminhar, para que eu consiga fazer o que eu preciso fazer, para que eu consiga fazer o que eu me propus a fazer, por mais que eu tenha receio, por mais que eu esteja com medo. Então, isso tem me ajudado muito, né? Eu, na verdade, quando comecei, eu ainda não tinha lido esse livro, quando eu comecei a fazer os vídeos, e eu tentava fazer algumas outras coisas e tudo que, enfim, que eu já tenho de conhecimento, né, de psicoterapia e tudo, mas depois que eu li esse livro, eu achei que realmente era um exercício muito prático e depois que eu tentei ele a primeira vez, eu senti realmente que me ajudou muito. Eu senti que eu realmente consegui vivenciar o que eu precisava vivenciar, afirmar o que eu precisava afirmar, entender o que eu precisava entender e realmente conseguir fazer as coisas com um pouco mais de naturalidade, ligar a câmera já não me sentindo com tanto medo e tudo, e isso fez com que eu conseguisse procrastinar muito menos. Então, depois que eu comecei a fazer isso, eu realmente
parei, assim, não consigo me lembrar o dia que eu pensei em gravar, sentei aqui na frente e fiquei inventando outras coisas, porque realmente depois que eu fiz isso, todas as vezes eu consegui fazer o que eu tinha me proposto, e eu acho que isso tem me ajudado imensamente, e eu tenho certeza que pode ajudar você também imensamente com algo que você esteja querendo fazer e que você esteja sentindo essa resistência, né? Pode não ser um sentimento de medo, pode ser um sentimento de outra coisa, de raiva, de frustração, de medo, de impotência, enfim, de ciúme, de inveja, de várias possibilidades. Mas é muito importante que você tenha, né, ferramentas para usar nesses momentos para conseguir identificar que sensações são essas, por que elas estão aqui, e ter ferramentas para conseguir resolver, né, a situação. Não que você não vá mais sentir, mas realmente você consegue diminuir bastante e fazer o que tem que fazer sem bater de frente, né? Que ela fala que o ideal não é você passar por cima da resistência, porque essa resistência ela tá te falando alguma coisa. E é muito mais interessante que você observe, que você aproveite que essa resistência apareceu para identificar que necessidades são essas, que sentimento é esse, e como você pode dar para você mesmo o que você precisa para passar por essa resistência, não batendo de frente, mas realmente dando para si o que você precisa nesse momento. Se você gostou desse conteúdo, né, eu tenho certeza que você também vai gostar muito de entrar em um processo de psicoterapia, porque esse é o tipo da coisa que traz muita clareza para você e você começa a entender muitas nuances assim da sua história, do que você passou, de como essas coisas que você passou ainda reverberam em você hoje e tudo. Só que só esse exercício, ele não é suficiente, né? A gente realmente tem que conseguir identificar, e num processo de psicoterapia, tendo uma outra pessoa que tá ali ajudando você a identificar essas histórias, a identificar as narrativas que você começou a contar para você mesma, sobre você mesma, a partir, né, dessas vivências, isso vai trazendo muita clareza para você, e isso vai realmente fazendo com que você consiga avançar em todas as áreas da sua vida de uma forma que seja muito mais condizente com o que você quer para você. E você consegue descobrir, né, assim, num processo de psicoterapia, realmente quais são as suas travas, se as coisas que você diz que quer realmente são as coisas que vão fazer sentido para a sua vida, e como você pode realmente trazer esse tipo de ferramenta mesmo para os momentos em que você tá ficando mais travada, né, em que essa resistência tá aparecendo e tudo. Então, caso você tenha interesse em iniciar um processo de psicoterapia comigo, aqui na descrição tem o link, que aí você pode falar comigo pelo WhatsApp. Eu vou te passar todas as informações de como funciona esse processo comigo, e como eu atendo online, eu posso atender você da onde você estiver no mundo, e eu posso acompanhar você nesse processo. Vai ser um prazerzão. Bom, então era isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.